Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, estamos começando ao vivo uma aula especialíssima sobre Itália, mas não sobre qualquer região italiana. Nós estamos falando sobre Emília-Romanha, a mais saborosa região da Itália, aonde tem simplesmente produtos muito especiais. Mas assim, ó, não é pouco especiais, é muito especiais. Mas assim, ó, muito especiais. Dentre eles, a gente está falando de Parmigiano Reggiano, que é considerado o melhor queijo do mundo. Grana Padano, que é um dos melhores queijos do mundo. Nós estamos falando de Prosciutto de Parma. Mamma mia. Pono. A gente está falando de aceto de Módena, aceto de Reggio Emília. A gente está falando de La Mortadella Bologna. Nós estamos falando, gente, de coisas simplesmente incríveis na Emília-Romanha. É extremamente saborosa. E, claro, tem vinhos muito legais. Muito legais. Muitas vezes, a gente acaba não conhecendo os vinhos da Emília-Romanha porque a gente acaba recebendo e interagindo com os vinhos muito simples, porque eles fazem muito vinho barato também, que é o famoso Lambrusco, ou os Lambruscos. Eu já explico essa história para vocês daqui a pouco. Mas tem produtores, como o caso de Chiara Condello, que é simplesmente incrível. Ela produz vinhos simplesmente espetaculares. É uma cantina que faz vinhos, assim, alguns dos melhores Sangiovese da Itália. Eu servi agora uma dose aqui no Coravim, e assim, gente, a complexidade aromática desse vinho, esse aqui é a safra 19, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Já conto mais para vocês, ó, é safra 19. É por isso que a gente aprende sobre vinho, para a gente saber o que a gente precisa comprar, para a gente saber o que é bom. E assim, ok, não é um vinho barato. Vamos lá, é um vinho que vai ficar aí na faixa dos seus 300, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da safra, dependendo do vinho da Chiara Condello. Quem traz para o Brasil é a Cellar, tá? A cellarvinhos.com.br. Aliás, baita trabalho que a Cellar faz no Brasil de achar esses pequenos produtores de alta qualidade aí pelo mundo e trazer. E, assim, não é um vinho barato. Não é um vinho barato. É um vinho caro. Mas, gente, com sinceridade, pagar de 300, 400 reais por um vinho de Sangiovese dessa qualidade, a gente muitas vezes vai pagar um vinho, às vezes de denominação famosa de Sangiovese, um Chianti, ou mesmo um Brunello, e vai ter muito menos é ótimo, menos, meu Deus do céu, eu estou falando menos, condeno, cara, dá um choque. Vai ter muito menos qualidade do que um vinho assim. Só que, claro, ela não é muito famosa. Né? Quer dizer, para quem prova, para quem está fora do Brasil, ela é já aquelas produtoras cult que quem conhece vinho está procurando, quer provar. E assim, não vai parar de subir os vinhos dela, porque ela fica muito famosa. Mas isso é Emília-Romanha. Isso é o que Emília-Romanha faz de muito bom em vinho também. Né? Olha que lindão o rótulo, né? Bonito, estiloso. De uma denominação chamada Romanha, que eu já vou chegar nela, que a gente já vai começar a explicar. Mas assim, um vinho, gente, que é aromaticamente complexo. É um vinho de uma elegância nos aromas, mas de uma complexidade, assim, ó, muito franco em suas características de fruta. Depois vai tendo aquelas notas terrosas, aquelas notas de erva, assim, é muito legal mesmo. E assim, ó, sabe aquele vinho apaixonante? Sabe aquele vinho que, tipo, preciso provar esse vinho? É o que a gente tá falando aqui. E isso é da Emília-Romanha. Só que pouca gente conhece, pouca gente sabe. E esse fenômeno de transformação que a Itália está passando em muitos produtores
pequenos em alta qualidade e diminuindo o volume para focar em qualidade e fazendo vinhos de menos extração, vinhos mais elegantes, fazendo vinhos mais valorizando o que tem no local, valorizando o que é a terra, valorizando uvas autóctones, abrindo-se mão das uvas internacionais, é um fenômeno que é literalmente apaixonante. A Emília-Romanha, ela é apaixonante. A Emília-Romanha é incrível, daqueles lugares que dá vontade de morar lá. Simplesmente assim. Eu já tive algumas vezes em Emília-Romanha. E tem coisas realmente que são encantadoras. Só que precisa conhecer. Precisa conhecer principalmente a questão dos vinhos. Por quê? Porque a Emília-Romanha é literalmente a terra da gastronomia na Itália. Tem um ditado, né, que é muito legal sobre a Emília-Romanha. É um ditado que eu gosto muito. Que os nativos, né, os romanhos, chamam. Que é o seguinte. A Emília-Romanha é a terra da velocidade automotiva. Mas é a terra do slow, do calmo para a gastronomia. Por que que eles dizem que é a terra da velocidade automotiva? Então eles falam que é o contraste, a terra da velocidade e a terra da calmaria. Porque aqui na Emília-Romanha, caríssimas e caríssimas, a gente tem só a fábrica da Ferrari. Ferrari carro. A gente tem a fábrica da Bugatti. A gente tem a fábrica da Maserati. A gente tem a fábrica da Ducati, da moto. A gente tem... Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Olha o que tem na Emília-Romanha. Isso na parte automotiva. Agora, quando a gente traz para a parte gastronômica, aí, senhoras e senhores, é um negócio... Assim, ó, não tem... É inexplicável. Como que a Emília-Romanha consegue ser tão rica, tão diversa na sua questão gastronômica, mas tudo de altíssima qualidade? Tem um motivo, eu explico para vocês daqui a pouco. Mas a gente começa falando da Emília-Romanha exatamente isso. Um lugar cheio de cidades medievais, pequenos vilarejos, com muitos vinhedos e com uma gastronomia extremamente rica. Extremamente rica. Rica, assim, ó, de ser quase inexplicável de tanta coisa legal que eles fazem. Mas, para isso, para a gente entender a Emília-Romanha, a gente tem que começar olhando aonde ela está, o que ela faz, no seu sentido de influências de terroir, influências geográficas, e também a relação que ela tem com outras denominações, com outras regiões. E por que isso? E aqui, ó, já vou contar para vocês. A gente sempre tem que pensar a Itália como um país que tem muitas peculiaridades. A Itália é o país de maior diversidade em vinhos do mundo. Não é só o país com maior volume de vinhos do mundo, é o país com a maior diversidade. E toda vez que a gente pensa a Itália, a gente tem que pensar onde está a Itália. A Itália está lá na Europa, no Velho Mundo, nessa pontinha amarelinha aqui, nessa península dentro, literalmente dentro do Mediterrâneo. Então, o maior conceito de clima mediterrâneo é a Itália, porque ela está dentro do Mediterrâneo. Ela é o país de maior influência mediterrânea que existe, disparado. Então, aqui, ó, dentro da Europa. Pode ver que é um país pequenininho, se a gente comparar com outros países, né? Uma pequena península, pequenininha, jeitosinha. Mas, se a gente mudar e olhar essa península inteira, a gente vai ver que, ou seja, da parte central para o sul, toda dentro do Mediterrâneo. A Emília-Romanha é uma das maiores regiões da Itália. Ela está aqui, onde vocês estão vendo esses vinhedinhos marronzinhos aqui, ó. Aqui do outro lado, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a Emília-Romanha. E vocês podem ver que ela tem mais de 240 quilômetros, quando a gente fala de leste a oeste, e é a única região da Itália
que consegue ter influência tanto do mar Adriático lá no leste, quanto do conjunto de mares aqui do oeste, que a gente vai pegar aqui principalmente o mar da Ligúria. Então é a única região italiana que tem influência, por mais que tenha um clima mediterrâneo, tem a influência do mar, tanto no leste quanto no oeste. Porque é uma região que cruza praticamente a Itália inteira quando a gente fala de leste a oeste. E isso não é comum na Itália. Não é comum. E assim, mais do que isso, e aí até a gente olhando um pouquinho mais, né, o contexto geográfico da Itália. A Emília-Romanha, ela está aqui, essa região aqui que vocês estão vendo em amarelo, então que vai ter uma costa importante aqui no leste, vai cruzar mais de 240 quilômetros de leste a oeste, e ela só não chega no Mar da Ligúria por causa da Ligúria. Mas assim, a Ligúria, a gente está falando de uma distância do oeste aqui da Emília-Romanha até o Mar da Ligúria de 15 quilômetros. Porque a Ligúria ela é muito estreita, né? Aquela área da Ligúria ali é extremamente estreita. Então, estamos falando de 15 quilômetros, ou seja, tem influência do mar tanto no leste quanto no oeste. Só que, quando a gente começa a olhar essa ideia, esse contexto de diversidade gastronômica e também de vinhos, então vamos lembrar, isso é um ponto importante, né? Vamos lembrar que o vinho é parte da gastronomia. Tá? O vinho é parte da gastronomia. Então não dá para a gente separar uma coisa da outra. Agora, nós que amamos vinho, estudamos e tudo mais, a gente gosta de dar uma atenção extra para o vinho e às vezes a gente esquece que ele faz parte do contexto gastronômico, principalmente na Itália, aonde o vinho se desenvolve junto com a comida. Por isso que aquela técnica que a gente chama de harmonização regional, na Itália funciona muito bem, porque o hábito de consumo do vinho na Itália é com a comida. Os italianos consomem o vinho nas refeições. E isso é ótimo. Porque, historicamente, o vinho vai mudando o seu perfil também de acordo com a comida local, para ter uma melhor experiência entre a comida e o vinho. Então, eles vão se adequando um ao outro. A Emília-Romanha ela vai ser muito peculiar. Por quê? Aliás, esse já vem o nome dela. A gente tem vinho aqui há literalmente milhares de anos. São os etruscos que vão criar a ideia do vinho aqui nessa região. Ou seja, implementar ou domesticar videiras e começar a fazer um fermentado de uva. Mas não dá para a gente não citar o mais importante historicamente do vinho na Emília-Romanha, que é o Império Romano. Vocês lembram daquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma? Vocês lembram disso? Roma é a capital, vai estar mais ou menos aqui, ó, no Lácio, tá? Então, mais ou menos aqui é Roma, tá? A capital. Então, lembra esse ditado, todos os caminhos levam a Roma? Por que tem esse ditado? Porque um dos grandes avanços, um dos grandes conquistas do Império Romano, não vou dizer conquista, mas evolução do Império Romano, foi criar estradas que facilitavam o deslocamento entre regiões importantes. E essas estradas importantes, elas levavam a Roma. Ou elas se conectavam e iam até Roma. E existia na época dos romanos uma estrada muito importante que cruza literalmente a Emília-Romanha. Essa estrada, ela era em latim, carinhosamente conhecida como Via Aelia. Latim, Via Aelia. Faz uma fonética quase de E ali no I, né? Então, Aelia. Em italiano, Via Emília. E isso foi o que deu o nome para a região. A Via Emília ficou Emília, por causa dessa estrada dos romanos muito famosas, Emília dos romanos, Emília-Romanha. E assim nasce o nome da região, Emília-Romanha, por causa dessa importante estrada do Império Romano. E os romanos vão usar essa estrada, então uma estrada super importante para deslocamento, para chegar ao norte
da Itália. Então, aqui foi se desenvolvendo importantes áreas de hospedagem, né, importantes áreas de campo, de agricultura. Era um acesso muito interessante, né? E assim, isso foi muito legal, isso foi muito importante. E aí a gente vai ter mais um marco importante, que é até o que o Evandro está falando aqui nos comentários agora. Foi que aqui na Emília-Romanha, um pouquinho mais aqui para o norte da Emília-Romanha, né, para o nordeste da Emília-Romanha, a gente tem a província de Ravenna. Ravenna foi, antes de Roma, a capital do Império Romano. Então, olha que importante a gente está falando dessa região. Por isso ela se desenvolve muito na questão gastronômica, na questão agrícola, na questão, e vamos lembrar, né, na época do Império Romano, a parte agrícola era extremamente importante. Era a base que sustentava o Império Romano. E o vinho era algo importante. Então a gente está falando isso que é um grande avanço, né? Por mais que a gente esteja falando aqui que a cultura da videira e da fermentação de uvas aqui remete aos etruscos, e aí estamos falando ali literalmente de, olha, alguns, vão lá, 1000 anos antes de Cristo, é o Império Romano que vai fazer uma ascensão extremamente importante aqui na Emília-Romanha. E até hoje a gente entende isso, porque é uma região realmente importante. E quando a gente olha a questão de algumas uvas representativas aqui, como o caso dos Lambruscos, ou das Lambruscos, né, o caso de Sangiovese, Trebbiano, Malvasia, Albana, e tantas outras uvas, a gente já pensa, poxa vida, estamos falando de uvas tradicionais italianas e estamos falando de uvas peculiares, aquelas uvas autóctones que praticamente só tem uma região. E é verdade. Para isso a gente vai dar uma olhada daqui a pouco em algumas dessas uvas. Mas a gente está falando que o vinho na Emília-Romanha, ele é extremamente importante porque ele acompanha a gastronomia. E nós estamos falando da região com maior diversidade em excelência gastronômica. Assim, ó, a Itália inteira tem excelências gastronômicas. Todas as regiões têm. Agora, a diversidade nessa régua extremamente alta, a Emília-Romanha tem vantagens. Então, nós estamos falando aqui de produtos que são reconhecidos internacionalmente como de excelência. De excelência. Claro, é uma gastronomia de muito sabor, como é, de modo geral, a gastronomia italiana, né? Ela é de poucos ingredientes e de muito sabor. É uma das melhores gastronomias do mundo, na minha singela opinião, a melhor. Né? E olha que eu amo gastronomia francesa, espanhola, portuguesa, brasileira. Assim, a Itália é insuperável. É o que os italianos criam de excelências gastronômicas, é imprescindível, assim, da gente não citar como referência. Para dar um exemplo para a gente, isso aqui é algo que é simplesmente incrível. O aceto da Emília-Romanha. E tem 2 acetos aqui que são classificados como DOP. São 2 áreas DOPs aqui. Inclusive, quem vai visitar vinícolas na Emília-Romanha pode visitar os acetaios, né? Aqueles locais que fazem os acetos, que é realmente impressionante. O aceto é um mosto de uva cozido, né? Muito cozido, muitas vezes maturado em madeira, é um vinagre, entre aspas, né? É que o aceto DOP, ele não é um vinagre. O aceto DOP, gente, ele é um elixir. Ele é uma das coisas mais saborosas e impressionantemente boas da gastronomia da Emília-Romanha. É impressionante. E ele é feito à base de uva. Agora, a questão é o seguinte. Muito do aceto, ele é ruim. Muito do aceto de Modena é ruim. Os acetos IGPs, de modo geral, permite adicionar coisas, corante caramelo e outras características que acabam não é muito legal. Agora, os acetos DOP, e aqui a gente está falando de um outro patamar, e não é aqui, o aceto DOP, ele não é nem para usar em salada. O aceto DOP, ele é
extremamente denso, com muito sabor, acidez alta, mas assim, ó, é um elixir maravilhoso para te colocar em risotos, em carnes premium, colocar em queijos maturados. É um negócio maravilhosamente bom. E é aqui da Emília-Romanha. E tem 2 DOPs aqui para aceto. Tem o aceto de Módena, que é o mais famoso, mas aqui eu estou falando do DOP, não é do IGP. O IGP, o selinho é azul, o DOP, o selinho é vermelho. Né? O DOP é outra coisa, completamente diferente. E o que eu mais gosto, que é a denominação do lado da outra comuna, chamado aceto de Reggio Emília. Reggio Emília é uma comuna do lado de Módena, é uma cidadezinha do lado de Módena. E eu sou apaixonado pelos acetos de Reggio Emília. Apaixonados. Só que assim, os acetos DOP, esses dois aqui, eles custam aí um vidrinho na faixa de 50 euros, tá? Para mais. Porque isso aqui, gente, é de uma complexidade, isso aqui passa por madeira, isso aqui é reduzido durante anos e anos e anos. É assim, ó, tu pega uma gotinha e coloca num pedaço de queijo, isso é extremamente saboroso. Eu amo aceto. Eu fiz um curso de aceto lá em Módena, e assim, ó, é impressionante o que esses caras fazem. E isso também é a base de uva, né? Mosto cozido de uva. E aí, claro, eles vão fazer um blend com um vinagre de balsâmico também, e o mosto que passa, né, por cozimento e depois vai estagiar em madeira por muito tempo. É um negócio maravilhoso. Isso aqui até chega no Brasil, mas chega no Brasil por preços impagáveis, né? Quando chega, tá? Então, lá na Itália, a partir de 50 euros, consegue comprar os acetos DOP. Mas isso aqui é só um exemplo do que a Emília-Romanha consegue ter de excelência gastronômica. Olha o que eu tô falando para vocês. A Emília-Romanha pegou um vinagre, literalmente, porque o aceto ele é um vinagre. A Emília-Romanha pegou o aceto e transformou num negócio que, assim, ó, maravilhoso. Uma joia. É literalmente, a Cássia está falando que é uma joia. É isso aí, é uma joia. Eu deveria ter pego, né? Eu tenho uns ali. Eu deveria ter pego e mostrar para vocês, mas assim, ó, é impressionante. E é claro, não é para botar o aceto DOP, ele não é para colocar em salada. Ele não é um vinagre. Ele é um elixir. É um negócio que pega uma gotinha, coloca na boca, tu fica aquele sabor por muito tempo em boca. Isso é só um exemplo. Porque assim, ó, eu até trouxe, eu gosto muito dessa imagem, que é o formato aqui da Emília-Romanha, da região da Emília-Romanha, pra gente olhar e assim dar uma noção do que são as excelências gastronômicas da Emília-Romanha. Então a gente falou do aceto de Reggio Emília, do aceto de Módena, né? Tá aqui embaixo, né, o aceto de Módena. Os DOPs, tá, gente? Os DOPs. Mas nós estamos falando de a região de Parmigiano Reggiano, nós estamos falando que é a região do Grana Padano, os legítimos, tá? Os originais. Nós estamos falando que é a região do prosciutto de Módena, do prosciutto de Parma, da mortadella Bolonha, da Copa Piacentina, que é impressionantemente boa. Isso aqui é maravilhoso, né? Olha, é muito, muito saboroso. Né? Do salame de Cremona, né? Gente, e assim, coisas que muitas vezes a gente nem sabe no Brasil. Né? Tem um formaggio de fossa aqui que também é incrível, né? Que é o formato de sopra de Soliano, que também é maravilhoso. Eles fazem uma maturação com palha, assim. Nossa, é um negócio também impressionantemente bom. E fora o restante, né? Que a gente tem muitas iguarias aqui, também relacionado com frutas, com hortaliças. Bom, a Emília-Romanha é isso, né, gente? E aí, só para ajudar, para quem gosta de carro, bom, aí a gente tem, né, essas fábricas que a gente falou, né? Fábrica da Ferrari, fábrica da Bugatti, da Maserati, da Ducati, então, enfim. E tem Imola, né? E para ajudar, tem Imola. Pois bem, se não fosse só essa excelência gastronômica, ainda tem uma região que é linda, geograficamente falando, cuja capital é Bolonha. Bolonha, né? Vamos lembrar da mortadela Bolonha, a gente vai lembrar sempre da capital.
tem a universidade mais antiga do mundo, a Universidade de Bolonha, Universidade de Bolonha, e é uma cidade laranja por causa dessas construções com essas estruturas à base de argila, né? Então tijolos e tudo mais. E olha que coisa mais linda. Eu sou apaixonado por Bolonha. Bolonha é uma cidade encantadora. Encantadora. Que é um museu a céu aberto para onde você anda. Para onde você anda. Para onde você vai, você tem algo que é histórico, que tem muitas vezes centenas e às vezes milhares de anos. Foi uma cidade muito importante, como a gente falou, né, por causa dessa via Amélia que cruzava aí para o norte da Itália. Então, ela se tornou um polo muito importante de desenvolvimento. Né? Então, acabou que essa localização estratégica de Bolonha facilitou muito isso, porque aonde é Bolonha? Aqui já olhando a região, que a gente está vendo a região e a gente está vendo aqui algumas comunas principais, né? Até algumas, a gente está vendo algumas províncias e algumas cidades principais aqui que são importantes. Dentre elas, a gente está vendo a capital, que é Bolonha, fica bem aqui, na parte central da Emília-Romanha. Mas se a gente segue um pouquinho para o sul, ou um pouquinho para o sudeste e um pouquinho para noroeste, a gente vai ouvir um monte, a gente vai ouvir o nome de cidades várias cidades que são muito familiares a nós. Como, por exemplo, Imola, onde tem o circuito de Fórmula 1, tem a fábrica da Ferrari, tem o museu da Ferrari. Depois, se a gente for um pouquinho para o norte, né, para o noroeste, a gente tem Módena, né, as grandes referências que a gente tem aqui, né, assim, histórica. A gente indo um pouquinho mais, tem Parma. Então, olha quantas cidades importantes. Indo mais um pouquinho para o norte, a gente vai ter, né, para o nordeste, a gente tem Ferrara. Indo um pouquinho para o leste, a gente tem Ravenna. Indo um pouquinho para sul, sudeste, a gente tem Rimini. Então, assim, ó, são várias cidades históricas importantes. E, claro, se a gente tem um desenvolvimento social importante na época do Império Romano, é óbvio que a gente vai ter um desenvolvimento importante também com o vinho. Porque é inerente ao Império Romano. Era uma das exigências do Império Romano, inclusive, que é a cultura da videira para fazer o vinho. Porque o vinho ele era um produto social muito importante. É um produto muito, muito, muito importante socialmente. Então, era muito reverenciado. E a gente olha aqui, por mais que muitas vezes essas denominações de vinhos aqui não sejam tão representativas, porque a gente acaba muito associando a Emília-Romanha ao Lambrusco, mas a gente não pode deixar de falar dessas denominações. Tem denominações, inclusive a gente tem 2 DOCGs aqui que estão mudando um pouco o seu perfil, exatamente buscando ter uma valorização maior. Tá, vamos entrar no terroir para entrar nos vinhos especificamente, certo? Que aí vai facilitar a nossa vida. Mas para isso vamos responder algumas perguntas importantes aqui. Deixa eu ver. O Leandro trazendo, em Imola tem o monumento ao Ayrton Senna na curva da Tamborello. Foi lá onde morreu o Ayrton Senna, né? Realmente. É bem lembrado, né, Ivan? Não só o tributo, mas também o próprio acidente, né, do Ayrton Senna. E, né, um dos maiores corredores aí, maiores ídolos, né, do povo brasileiro. Então, bem importante. O Vitor também falando, ó, lembrando de Imola, tem que se lembrar de Ayrton Senna, é verdade, é um dos maiores, né, os maiores especialistas no circuito de Imola, né? Então, realmente nos deixou aí muita saudade. Eu era fãzão, era novo, assim, mas era muito fã do Ayrton Senna. O Vitor falando, ao visitar Módena, não deixe de almoçar na Osteria de Rubiara. Fica nos arredores. Aliás, bom comentário, tá, Vitor? Gente, em Módena, a gente tem várias osterias, né? E a gente tem várias tratorias. Então, vou citar para vocês, em Módena, a gente só tem a Osteria Francescana, que é só o restaurante do Máximo Bottura.
considerado várias vezes o melhor chefe do mundo, e a Osteria Francescana, considerado várias vezes o melhor restaurante do mundo, lá em Modena, tá? Ah, mas quem quiser visitar a Osteria Francescana tem que reservar com muitos e muitos meses de antecedência, tá? Muitos meses. É tipo, tava demorando 8 meses para conseguir mesa. 8 meses, tá? Um dos restaurantes mais importantes do mundo. Então, só para vocês terem ideia. O Fernando falando, é impossível ser infeliz nesse lugar. É verdade, caríssimos. É verdade. É muita verdade, tá, Fernando? É impossível ser infeliz nesse lugar. Não tem como não ser feliz. E é óbvio que eles iam fazer vinhos bons, né, gente? É óbvio. Mas não é o que vai chegar no Brasil, porque eles são menos conhecidos no Brasil. A gente acaba recebendo aqui lambrusco e, né, e associa isso como perfil importante vinho da Emília-Romanha. Tá, é importante pelo volume, mas por qualidade não. O Marcelo, quais as características dos acetos das duas DOPs? Ótima pergunta, Marcelão. Então, os acetos DOP, tá, gente? Até vou voltar aqui, ó. Vamos botar aqui nos acetos, que daí a gente olha as duas DOP. Assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó, os acetos. Ó. Bom, os acetos, o aceto DOP, tá? Não o IGP, porque o que chega no Brasil é o IGP. E o IGP, principalmente o IGP de Modena, as regras não são muito rígidas, são produtor para fazer qualquer coisa. Então, a qualidade que chega aqui é muito ruim, muito ruim. Agora, dos DOPs, tanto de Modena quanto de Reggio Emília, ele primeiro, visualmente ele é viscoso, ele é bastante escuro, ele tem um peso em boca muito grande, ele tem um toquezinho de residual de açúcar, mas ele tem muita acidez e ele tem muito sabor. E o sabor lembra aromas complexos, aromas de muitas vezes relacionados à madeira, aromas relacionados a notas caramelizadas, a notas complexas, a notas de frutas bastante evoluídas. Assim, ó, é de uma complexidade, acidez alta, persistência muito longa e não é para salada. Os acetos DOP são para complementos de pratos de alta qualidade. Até porque 50 ml custa 50 euros, 60 euros, 70 euros, 100 euros, depende do tempo de envecchiamento, né? O tempo de maturação que tem cada aceto. Ação simplesmente incríveis. Tá? Não são poucos incríveis, tá? Recomendo para quem nunca provou, quando tiver a oportunidade, provem. Aliás, uma dica que funciona bem é, na Emília-Romanha, em Bolonha, né, tem o Parque Gastronômico do Italy, que é o maior parque gastronômico da Itália. Se chama Ficò. E lá, vocês sabem o Italy, né? Que é aquele centro de gastronomia italiana, que a gente inclusive tem no Brasil, em São Paulo, estava por abrir um segundo aqui em Porto Alegre, vamos ver se abre, e que vende produtos de excelência italiana, tem restaurantes e tudo mais. Agora, em Bolonha, a sede do Italy não é em Bolonha, a sede do Italy é lá em Turim, no Piemonte. Mas a gente tem o Fico, que é um parque enorme, gigante, para andar lá dentro você tem que pegar uma bicicleta e para poder transitar de tão longe que ele é, né, de tanta área que ele tem, com vários restaurantes, é um grande supermercado de produtos de excelência italiana, e lá você consegue provar os melhores queijos, você consegue provar as grandes charcutarias, você consegue provar os acetos, você consegue, dá para se divertir, passar um dia dentro do Fico, né, tem restaurantes e tudo mais, para você poder provar as coisas, para você poder comprar, é muito legal mesmo, é uma baita de uma experiência. Aí eu te falou, essa aula de hoje está difícil de conter a fome. Falar de Emília-Romanha não tem como não ter fome. Tem que ter fome. Tem que ter fome. E assim, a Emília-Romanha, essa diversidade gastronômica que a gente está falando, também leva para uma diversidade muito importante de vinhos. E para a gente entender isso, a gente tem que entender o terroir da Emília-Romanha. Porque a Emília-Romanha é uma região, então, extremamente grande, aqui, ó, que ela cruza mais de 240 quilômetros. E percebam nesse mapa que a Emília-Romanha, a gente pode traçar um risco mais ou menos na metade dela, transversal de norte a sul, que a gente vai ter na parte mais sul da Emília-Romanha áreas de altitude, que são as áreas dos Apeninos.
E no norte, a gente tem umas áreas áreas planas bastante diferentes. Então, aonde a gente vai ter vinho? A gente vai ter vinho nos sopelos alpeninos e a gente vai ter vinho nas áreas planas. Nas áreas planas, o que acaba acontecendo? A gente tem uma diversidade de solo muito grande. Fora que a gente tem vários rios que cruzam aqui. Esses rios vão trazer muitos solos aluviais. Solos aluviais são aqueles solos que é bastante rico em matéria orgânica. Então, a gente tem bastante áreas produtivas aqui. E, claro, a gente vai ter muita área de lambrusco nessas áreas mais produtivas. Mas a gente também tem solos muito ricos em argila e em calcário. Inclusive solos de marga. Marga é a mistura da argila com calcário. E aqui, nesses solos, começa a ter uma predisposição a uvas de uma qualidade maior e a vinhos de qualidade maior. E a gente sabe que a Sangiovese é uma uva que adora solos calcários, principalmente se tiver um pouquinho de pedra. Ela se dá muito bem. Então, para a gente começar, né, a entender isso, né, a se posicionar um pouquinho. Pois bem, a gente também vai ter uma influência bastante importante marítima aqui ou dos mares, né, aqui do lado leste, e também uma influência do Mar da Ligúria no oeste. Mas o oeste tem cadeias montanhosas que bloqueiam um pouco mais essa influência. Já do lado leste do Adriático, não. Então aqui a gente tem uma entrada de brisas frescas, um pouco mais de frescor, que faz com que tenha uma temperatura média um pouquinho mais baixa. O que acontece? A Emília-Romanha é muito grande. Então, essa diversidade vai transitando muito. Outra coisa, muitos rios. E até aqui, ó, avançando nessa imagem, vai ficar um pouquinho mais fácil da gente olhar. Olha que bonita essa imagem, né? Então, a gente tem, inclusive, cruzando a Emília-Romanha de leste a oeste, o rio mais importante da Itália, que é o chamado Rio Pó. O Rio Pó, ele recebe dezenas e dezenas de afluentes vindo tanto do norte da Itália quanto da parte central da Itália, e é um rio muito, muito importante, que tem um volume de água bastante significativo. Então, o rio também faz uma moderação de temperatura importante aqui na parte norte da Emília-Romanha, que acaba tendo um pouco menos de... acaba tendo um pouco menos de extremos nas temperaturas. Dá uma moderada um pouquinho. Então, de modo geral, os vinhos que vêm da parte norte da Emília-Romanha são vinhos um pouco menos intensos, são vinhos um pouco mais leves. Os vinhos que vêm da parte sul da Emília-Romanha acabam sendo os vinhos um pouco mais potentes, vinhos um pouco mais intensos. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a Emília-Romanha ela vai ter a sua mais pura essência de clima mediterrâneo. O que isso significa? Que os verões são bastante quentes, secos, que é onde tem a maturação da uva acontecendo, no verão. Então a gente tem uma predisposição a ciclos de videiras intermediários e até tardios, ou seja, uma boa maturação de uva e uma boa capacidade de desenvolver açúcar, desenvolver precursores aromáticos. Essa ideia da Emília-Romanha, de contextos de macro-influências de terroir, também tem que ser olhado, porque nós estamos numa região que é um pouco mais para o norte da Itália. Se ela é um pouco mais para o norte da Itália, a gente começa a ter áreas um pouco mais frias, áreas um pouco mais, digamos que, clima mediterrâneo, verões quentes, secos e longos, bastante insolação. Não é só não chover, é não ter nuvem, tem uma boa insolação. Estamos um pouco mais para o norte da Itália, aonde a gente tem temperaturas médias um pouco menores. Essas temperaturas médias, elas já não são tão frias por causa da moderação do Rio Pó, principalmente no norte,
que faz com que não seja tão frio no inverno e não seja tão quente no verão. Mas tem uma temperatura média um pouco menor. Então, também favorece ciclos de maturação intermediários para tardios. Então, mesmo castas internacionais aqui podem se desenvolver bem, como o caso de Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, não são as maiores protagonistas. As uvas que são mais protagonistas na Emília-Romanha vão ser castas autóctones, castas italianas, e castas que gostam muito desse perfil de maturação. Dentre elas, Sangiovese, dentre elas, Trebbiano, dentre elas, Grechetto, dentre elas, Albana. Então, o grande destaque dos vinhos da Emília-Romanha são vinhos de castas autóctones, ou seja, castas naturais, e algumas dessas castas autóctones peculiares à própria Emília-Romanha, como o caso da Albana. Mas para a gente falar um pouco das uvas, vamos falar um pouquinho dos estilos de vinho. Porque a Emília-Romanha, ela vai ter 2 DOCGs. Essas 2 DOCGs não são as mais relevantes e protagonistas da Itália, mas elas são importantes. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho delas. 19 DOCs e 9 GPs. Acaba que o mais famoso da Emília-Romanha acaba sendo o Lambrusco. Lambrusco, a gente já falou que são diferentes uvas. Lambrusco são diferentes estilos de vinho. A gente fala de Lambrusco com mais atenção daqui a pouco. Mas isso acaba, por esse volume muito grande e por esse preço baixo, Lambrusco é muito vendido para o mundo inteiro. Só que a qualidade também, né, é baixa, não tem mágica, né, gente? Quer fazer vinho barato, ele custa mais barato. Né? E, claro, isso vai fazer vender mais, porque é barato. Só que a qualidade é muito baixa. Então, as uvas Lambruscos, elas têm um impacto muito importante aqui. Uva mais plantada da Emília-Romanha é a Trebbiano. Depois a gente vai ter as Lambruscos, seguidas da Sangiovese. Lambruscos são dezenas de variedades diferentes que a gente faz um grande agrupamento e chama tudo de Lambrusco. Né? Mas tem várias diferentes variedades Lambrusco, né? Então, Lambrusco de Salamino, né? Grasparossa de Castelvetro, a gente tem várias diferentes aí. Lambrusco. Eu explico isso daqui a pouco para vocês com um pouco mais de tempo. Mas olha só, a Emília-Romanha é a terceira maior região em volume de vinho da Itália, ficando só apenas atrás do Vêneto e da Puglia, e bem dividido a sua proporção entre vinhos tintos e vinhos brancos. Quando a gente vai avaliar desses vinhos, o que tem denominação e o que não tem, a gente vai ver que só algo em torno de 20% dos vinhos da Emília-Romanha vão ter denominação. As chamadas DOPs, né? Que a Itália tem 2 níveis, que é as DOCs e as DOCGs. A maior parte do vinho da Itália na Emília-Romanha é IGP ou vinho sem indicação geográfica. O vinho de Itália. Vinho genérico, que pode vir uva de qualquer lugar, mas muita dessa uva vem aqui da Emília-Romanha. Vem da onde? Vem muito daquelas áreas planas, mais férteis, que a gente tem principalmente do centro para o norte da Emília-Romanha. Inclusive, as uvas Lambrusco são muito plantadas ali. Só deixa eu trazer aqui um pouquinho para fazer uma outra observação. Para vocês entenderem a questão do volume, a Emília-Romanha ela elabora em vinhos mais ou menos 650 milhões de litros por ano. Tá, gente? 650 milhões de litros por ano. Só a Emília-Romanha. Só a região da Emília-Romanha. Só como comparativo, isso é o dobro do que o Brasil elabora de vinhos. Todo o Brasil. Então, a Emília-Romanha, a região da Emília-Romanha, ela como região, ela elabora o dobro de vinhos do que o Brasil elabora por ano. Estamos falando de quase 700 milhões de litros na Emília-Romanha. O Brasil na faixa de 300, 350. Tá? Só para a gente entender. Então,
a gente vê que poucos vinhos são DOPs, então poucos vinhos acabam sendo mais valorizados. E um exemplo muito claro disso são os lambruscos. Por quê? Porque lambrusco é uma variedade muito simples, que ela é muito plantada na Emília-Romanha. Ela é uma variedade que já teve sucesso no passado. Inclusive, eles contam, né, que há décadas atrás, eles vão pegar principalmente nos anos 70, anos 80, lambrusco, por ser um vinho, de modo geral, com residual de açúcar alto, ele acaba sendo um vinho doce. Às vezes ele acaba sendo um vinho doce, né? Às vezes tem até vinho que tem adição de açúcar muitas vezes. Então ele acaba sendo um vinho doce, ou pelo menos meio doce, e muitas vezes frisante. E muitas vezes feito e vinificado em tinto. Então, o mais conhecido lambrusco é um vinho tinto, frisante e doce. Isso antigamente era até bem valorizado, né? Conta-se as histórias que era um dos vinhos preferidos de Luciano Pavarotti. O lambrusco foi o vinho, né, que foi usado, né, para as comemorações dos prêmios vencidos pelo Enzo Ferrari, né? Então, né, na Fórmula 1. Então, era um vinho que tinha uma notoriedade importante ali nos anos 70, anos 80. Mas a produção de lambrusco foi crescendo, foi se desenvolvendo. E ela era meio, digamos que, não muito bem entendida. Era uma uva que fazia vinhos fáceis de tomar, baratos e tudo mais, e o mundo comprava. A Itália produz muito, né? A Emília-Romanha produz muito disso, até hoje. Com o passar do tempo, foi se entendendo melhor o que eram essas variedades. Algumas delas acabam gerando vinhos um pouco mais interessantes, outras menos. Então, o lambrusco hoje é um conjunto de algumas dezenas de variedades diferentes, na qual eu coloquei para vocês aqui as 5 mais famosas, né? Que é lambrusco de Sorbara, lambrusco de Grasparossa, lambrusco Maestre, lambrusco Marani e lambrusco Salamino. São 5 lambruscos diferentes e que vão ter uma tendência a fazer vinhos com perfis diferentes. Então, diferentes vinhos, diferentes estilos. Então, também a gente tem que lembrar que lambrusco acabou ganhando esse nome não só para as diferentes variedades, mas também para os diferentes estilos. Porque lambrusco vai desde o vinho seco até o vinho doce, passando, né, pelo meio seco e pelo meio doce. Depois ele pode ser branco, rosé ou tinto. Pode ser tranquilo, frisante ou espumante. Então, assim, ó, é tudo que a gente possa imaginar, eles fazem com essa uva lambrusco, ou com essas uvas lambrusco. É óbvio que a gente tem algumas dessas áreas de lambrusco e algumas dessas uvas que têm uma qualidade maior. Mas isso não é o convencional, tá, gente? Isso aí é alguns, tá? Não são todos, são alguns. Que é a sua grande minoria. Qual é que é o lambrusco mais conhecido? É um lambrusco meio doce, tinto, frisante. Isso que acabou ganhando o mundo. Só que muito barato. Então, o lambrusco no Brasil é vendido a 25, 30 reais uma garrafa. De um vinho bastante simples. Né? Falei para vocês, a Emília-Romanha, ela é a terceira em volume de produção. Mas ela sempre fica entre a 5ª e a 6ª região em área de vinhedos. Então, percebam que se tem menos vinhedo na Emília-Romanha e tem muito volume. O que significa? Significa que tu tem muita uva por hectare. Uma produtividade absurdamente grande. E faz um vinho simples. Depois, deixando um pouco o lambrusco de lado, e aqui a gente vai entrar daqui a pouco nas denominações, eu mostro para vocês algumas denominações onde lambrusco é importante. Mas a gente tem uvas que aí sim vão fazer vinhos com uma qualidade maior. Então, essas 2 uvas autóctones aqui também, as lambruscos também são autóctones italianas, tá? Mas essas 2 uvas aqui são das mais importantes aqui para a Emília-Romanha, que é a Sangiovese para vinhos tintos e a Trebbiano para vinhos brancos.
A Sangiovese aqui, ela é diferente do que a gente encontra em Chianti, por mais que Chianti esteja pertinho, né? Chianti está ao sul, né, na Toscana, só que a gente desce alguns quilômetros, a gente está na área de Chianti, chega em Firenze. Inclusive, né, que já chega na área de Chianti clássico. Pois bem, Chianti, o que acaba acontecendo aqui é que Chianti é um pouco mais concentrado, de modo geral. Tem mais solos pedregosos, que são solos um pouquinho mais quentes, diferente que da Emília-Romanha, onde vai predominar um pouco mais os solos argilo-calcários, com menos presença de pedra, que é onde eles vão ter muitas vezes Sangiovese, fazendo Sangioveses bem interessantes. Depois, a gente vai ter a Trebbiano, que é a branca mais plantada, e Trebbiano aqui é uma uva que depende da atenção que se dá para ela. Porque se você tem um vinhedo de Trebbiano e você diminui a produtividade dela e você dá atenção para ela, em solos principalmente argilosos, ela ganha um pouco mais de peso. Em solos calcários, ela ganha muita acidez. Então, concentrando ela faz vinhos brancos muito interessantes, mas sempre com destaque para acidez um pouco maior. A Sangiovese não é muito diferente. A Sangiovese também é uma uva que pode ser bastante produtiva. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Se quer ter qualidade, tem que diminuir a produtividade e aumentar um pouquinho de concentração. Então, isso é bastante interessante. Tá? Isso é bastante interessante para a gente pensar, porque são realmente uvas que acabam também tendo uma diversidade muito grande, mas diferentes perfis de vinhos. Pois bem, falei para vocês que a grande maioria do vinho da Emília-Romanha, eles são feitos em classificações IGTs, ou IGPs, que são sinônimos, né? E aqui vale destacar, por mais que a gente tenha aqui várias IGPs, estamos falando de 9 IGPs, o que vale a gente destacar aqui é que a Emília-Romanha tem uma IGP que abrange toda a região. Toda a região. Essa IGP se chama Emília, ou Del Emília. Então, essa IGP, ela é uma IGP bastante flexível e que praticamente permite que você coloque esse nome, chame o vinho de varietal. Se você tem volumes aí normalmente proporcional a 85% de uma uva permitida, você pode botar o nome dessa uva como destaque no rótulo junto com a IGP. Então, o que acontece aqui? Muito lambrusco barato, ele é classificado como IGP Emília. Muito do Sangiovese barato é classificado como IGP Emília. Muito de Trebbiano barato é classificado como IGP Emília. Porque é exatamente uma IGP que abrange toda a região e para poder ter uma indicação geográfica e não ser classificado como vinho genérico. Tem algumas regrinhas, não são muito exigentes, então muito do vinho aqui é classificado nessa IGP e um vinho barato, fácil de tomar, sem muita complexidade. Mas é óbvio que não são os mais destacados. Aqui a gente vai ter um volume muito grande e a gente vai ter uma qualidade relativamente baixa. O que realmente interessa para a gente na Emília-Romanha não são os nossos queridíssimos IGPs. O que interessa aqui realmente para a gente são o que a gente chama de DOPs, que são as DOCGs e as DOCs. Percebam que a gente tem 2 DOCGs e a gente tem 19 DOCs. Mas, Marcelo, eu nunca ouvi falar o nome de uma DOC da Emília-Romanha. Eu nunca ouvi falar o nome de uma DOCG. Pois então, por isso que a gente está numa aula para aprendermos sobre vinhos. É por isso que nós estamos numa aula. E nós vamos entrar numa delas e entender por que elas são importantes. E algumas com qualidade. Inclusive o vinho que eu vou provar com vocês, ó. Tô provando já, né? É o Chiara Condelo, ó. Que é um Sangiovese. E aqui a DOC, ó. Romanha, Sangiovese e um cru chamado Predapio 2019. Então percebam que é um DOC, ó. Tá vendo? Escrevo aqui, ó. Peraí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. DOC, ó.
Então, Romanha, Sangiovese, Predápio, DOC. Já mostra essa DOC para vocês e outras DOCs. Tá, deixa eu trazer aqui algumas perguntas. Vocês estão trazendo perguntas bastante interessantes. A Maria Ângela perguntou, Sangiovese é a cultivar mais plantada da Itália? Sim, é a uva mais plantada da Itália, tá? E aqui na Emília-Romanha ela tem bastante volume também. A Toscana fica muito famosa por denominações muito destacadas, tem um volume importante, né? A gente tem quase 70% de toda a produção de uvas na Toscana sendo Sangiovese, mas aqui na Emília-Romanha a gente também tem um volume importante, quase 20% é Sangiovese. Lembrando que a Emília-Romanha é a terceira em volume de produção na Itália, então 20%. A gente está falando aí, vamos fazer um cálculo meio grosseiro aqui, tá? Bota aí 600, vamos já por baixo, 600 milhões de litros. Você tem aí, vamos botar 20% de Sangiovese. Então, coloca aí que você tem aí uns 120, 150 milhões de litros de Sangiovese feito na Emília-Romanha. Vocês têm noção disso? 150 milhões de litros de Sangiovese feito na Emília-Romanha. Então, não só é a mais plantada da Itália, como é uma das mais plantadas aqui da Sangiovese. A Cássia falou que Lambrusco é a Coca-Cola italiana. É isso, e é bem mais barato na Itália do que Coca-Cola, tá? Lambrusco vai pagar na Itália €1, €2 agora, né? €2 e Coca-Cola vai pagar 4, 5 euros. Então, Lambrusco é mais barato que Coca-Cola. O Marcelo falou, era o que eu tinha na geladeira e acabei fazendo drink com ele. É uma boa opção, tá? Fazer drink com Lambrusco é uma boa opção. Uma boa opção. A Márcia falou, em Lisboa, o aceto da Leonardi, que é um aceto de Módena, 100 ml está com 15 anos de maturação, está €75. É isso aí mesmo. E até que o preço tá bom, tá? Para 15 anos de maturação, tá? Um bom preço. É caro? É, mas não tem como não ser caro. Né? Vocês falando algumas coisas que vocês conheceram, ainda Liz falando, né, que conheceu a Osteria del Sole. Não conheço, mas parece ser legal. O Rafael falou, o professor está salivando. Não, eu tô mesmo. Aliás, Rafael, aproveitando o comentário, eu não sei o porquê que eu não preparei aqui um pratinho com parmigiano reggiano, grana padano, com prosciutto de Parma, com la Bologna. Deveria ter feito, né? Deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito isso. Por que eu não fiz? Eu não sei. Deveria ter feito. O Gebrito perguntou, por que os vinhos da Emília-Romanha não acompanharam a qualidade dos Brunelos, Barolos, Toscanos do Vêneto? Ah, entendi. Apesar de topografia semelhante, o terroir são muito distintos. Boa pergunta, Brito. Primeiro, tem um terroir muito favorável. Então, a Emília-Romanha tem. Agora, o desenvolvimento da Emília-Romanha para sua parte gastronômica e para sua parte industrial foi muito grande. Então, acabou que direcionou mais o investimento para essa parte e menos para elaboração de vinhos. E o que a gente tinha de elaboração de vinho de qualidade acabava sendo muito qualidade, né? Mas acabava sendo muito volume e pouca qualidade. E o que acabava sendo direcionado para qualidade acabava tendo um volume menor. Né? Então, acabava sendo um pouco destaque. Alguns produtores, e eu já vou contar isso para vocês, acabam fazendo algo interessante, algo representativo, mas não são todos, tá? São poucos. A grande maioria faz vinhos simples e barato. Tomar um vinho como Chiara Condelo é um dos grandes vinhos italianos. Uma qualidade absurda, assim. Vou tomar mais um gole aqui com vocês. É bom. Nossa. Podia ter um prosciutto de Parma aqui só para dar aquela, né? Para dar aquela felicidade extra aqui pro prof. Legal. Até uma perguntou, existem mais de 60 variedades de lambrusco? Sim, é verdade. E essa variedade ainda pode ser criada para polinização cruzada. Sim, muito. Muito e acaba que precisa, a lambrusca é uma uva que precisa polinização cruzada para ela conseguir desenvolver os cachos, tá? Então, desenvolver os cachos e desenvolver, na verdade, os baguinhos. Então, não é fácil. Não é fácil. Mas eles dominam bastante a técnica, fazem isso com uma certa, hoje... E é muito volume, né, gente? Então, imagina, videiras, acaba fazendo já na própria planejamento do vinhedo, os caras já fazem
um sistema que facilita essa polinização cruzada, tá? Para que consiga desenvolver os baguinhos da lambrusco. A Solange falou, o prof ainda bem que não descartou. Não vou descartar hoje, a Solange. Não vou descartar de jeito nenhum. Marcelo, tem a classificação do aceto do consórcio de Modena que tem qualidade também, está correto, mestre? E sim. Então, vamos lá. O consórcio do aceto de Modena, ele permite 2 níveis de acetos. O aceto IGP, o aceto DOP. O aceto IGP tem o loginho, né, o brasão azul e amarelo. O aceto DOP tem o brasão vermelho e amarelo. O aceto DOP sempre vai ter alta qualidade, porque a regra de elaboração é muito rígida. O aceto de Modena IGP é muito flexível e permite várias coisas além do mosto cotto de uva, que é o que tem, né, que é o cozimento do mosto de uva, que depois vai passar por maturação em carvalho. Então, o aceto IGP depende muito do produtor. Alguns têm qualidade, a maioria não. E o que chega no Brasil, pouquíssima coisa tem qualidade. A maioria é ruim. A maioria dos acetos IGPs que chegam no Brasil são ruins. Eles adicionam corante caramelo, eles botam vinagre. A maior parte ali dos acetos IGPs são vinagres de vinho. Simples assim. Vinagre de vinho com corante caramelo para dar cor. E aí a gente acha que é fresquinho e tem qualidade, não é aí, porque a gente ainda paga caro. Tá? Então, não é fácil. Não é fácil, tá? Pois bem, tá, vamos voltar aqui. Eu sei que tá vindo várias perguntas, mas vamos voltar um pouquinho aqui nas denominações, para a gente ver algumas coisas legais, porque eu tô provando um vinho bacana com vocês aqui. Deixa eu só falar uma outra coisa, tá? Que eu vi que estão chegando algumas perguntas sobre a questão de produtores e tudo mais. Eu já vou entrar em alguns deles, mas, por exemplo, esse projeto aqui, né, ele é um projeto que envolve vários produtores e que está trazendo um nível de qualidade médio maior aqui na Emília-Romanha. Ele é um projeto muito legal. Ele é um projeto que está usando ânforas, principalmente os Querv, né, aquelas ânforas da Geórgia. E apesar da Itália ser um bom produtor de ânfora, eles estão usando ânforas georgianas, eles estão fazendo um intercâmbio com a Geórgia, e vários produtores estão aderindo a esse projeto. Eles chamaram esse projeto de Sua Amiga Fora, seria como ânfora sua amiga, então seria os amigos da ânfora, algo nesse sentido. E ele é um projeto que hoje está com dezenas de produtores focando em qualidade e uma qualidade crescente dos vinhos. Bem legal esse projeto. Ele é um projeto muito bacana, vocês podem procurar por ele, que vocês vão ver lá vários produtores, e assim, vale a pena, tá? São vinhos bem interessantes, claro, são vinhos que vão ser normalmente fermentação de cacho inteiro, dentro das ânforas, até com alguma coisa de extração de engaço, com macerações focando um pouco mais em concentração, mas ainda tendo frescor, ainda fazendo vinhos com uma boa complexidade. Então, é um projeto muito legal, né? É um projeto muito, muito legal. Bem, bem bacana, tá? Então, vocês conseguem encontrar. No Brasil, acho que eles não chegam ainda, tá? Emília-Romanha, vinhos de qualidade no Brasil, vocês vão acabar encontrando poucas importadoras que tem, né? A Cellar tá trazendo o Chiara Condelo, né? Só que assim, Chiara Condelo é uma produtora pequena, então os volumes são pequenos, tá quase sempre esgotado. Quando chega, vende tudo e depois tem que esperar chegar o novo lote, né? Porque ela tem pouco volume para o mundo inteiro, quando chega, vende, logo acaba. Mas é isso, né? Vinho de qualidade, acaba tendo pouco volume, mas esse aqui eu comprei, foi esse ano, eu acho que eu comprei quando tinha ainda estoque, e eu paguei na faixa de 300 e alguma coisa, tá? São um pouquinho mais caros, mas assim, é um Sangiovese de alta qualidade, então. Tá, mas vamos olhar um pouquinho as DOPs, para a gente poder avançar, porque a gente tem algumas DOPs importantes aqui. Então, aqui a região da Emília-Romanha, o prof. Querido fez para vocês aqui, colocou o mapa com todas as denominações marcadinhas da Emília-Romanha, que são 21 no geral.
São 21 DOPs, sendo 2 DOCGs e 19 DOCs. O que a gente precisa olhar aqui que é interessante? Primeiro, as 2 DOCGs a gente precisa olhar, porque elas são DOCGs, então elas são mais importantes. Mas aqui tem uma observação, tá? Essas DOCGs aqui da Emília-Romanha, elas acabam não tendo muita qualidade média. Alguns produtores fazem bem. Então, tanto Romanha albana, que é com a uva albana, quanto Colli Bolognese, Pignoletto, que é com a Pignoletto. Pignoletto, aliás, Pignoletto é a nossa queridíssima Grequeto, tá? Então, uma denominação para Grequeto, uma DOCG para Grequeto, uma DOCG para uva albana. Já falo sobre elas. E depois, nas DOCs, a gente tem algumas DOCs importantes aqui. Algumas DOCs representativas. A gente tem essa DOC aqui que pega Colli Bolognese, que ela é uma área muito similar ao que a gente tem em Colli Bolognese e Pignoletto. Depois, a gente tem Colli de Parma, pela região de Parma, que é famosa. A gente tem as áreas de Lambrusco, que vai pegar, aliás, 4, né? Pega Lambrusco de Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino e a área de Módena. Essas 4 áreas aqui, essas 4 DOCs aqui, são DOCs importantes para Lambrusco. Assim como a área de DOC de maior qualidade de Lambrusco, na minha opinião, que é Reggiano. E depois a área de Romanha, que é hoje os vinhos, ou são os vinhos mais, digamos, de maior qualidade da Emília-Romanha. Porque é uma área que fica mais aqui para o sul, ó, vocês vão ver essa área amarelinha aqui, ó, que é a área de Romanha, e ela tem hoje 16 áreas crus classificadas. Dentre elas, Predapio, que é o vinho que eu estou provando com vocês. Então, esses são vinhos com um pouco mais de qualidade. Para a gente se situar, vamos sempre pegar a referência que é a capital Bolonha. Então, partindo de Bolonha, aonde estão essas áreas? A área de Reggiano, que é uma área importante para Lambrusco. Lembrando, né? Estamos nas áreas de planície, assim como essas áreas aqui que vão pegar diferentes denominações, que vão ser essas que a gente estava falando de Lambrusco aqui, ó. Que vai pegar essa área do ladinho, que também pega as áreas de planície. Então, aqui a gente vai ter a área de Lambrusco de Sorbara, Lambrusco Grasparossa de Castelvetro, Lambrusco Salamino e a área de Módena. Então, essas áreas aqui que vão ser 13, 14, 15 e 16, também nas planícies, também para Lambrusco. Falei para vocês, as planícies acabavam tendo vinhos mais leves, mais frescos, né? Enquanto as áreas mais para o sul, que pega as cadeias de montanha dos Apeninos, acaba fazendo um vinho mais, um pouco mais amplo, tá? Eu vi que tinha chegado uma pergunta de alguém perguntando que área é que área de Condelo? Que área de Condelo é aqui para o sul, tá? É aqui na área de România. Fica nessa área aqui, onde já pega esses solos argila calcário, solos de marga, enfim, então acaba tendo vinhos um pouquinho mais amplos. Bom, e de novo, o prof querido para vocês colocou todas as DOCGs e DOCs discriminadas aqui para vocês no material. Olha que prof querido. As 2 DOCGs, Colli Bolognese Pignoletto, que é com a Pignoletto ou com a Grequeto, são sinônimos, né? Uva Grequeto. E a Romanha albana, com a albana, que é uma casta autóctone, os 2 para vinhos tranquilos brancos. Depois, falei para vocês que áreas importantes vão ser principalmente as áreas de Lambrusco, e aí vão fazer de vinhos, que a gente falou, diferentes estilos, assim como a área de Módena, que vai ter bastante Lambrusco, assim como a área de Reggiano, também vai ter bastante Lambrusco. A Reggiano tem uma observação que, assim, ó, essa DOC Reggiano, ela acaba permitindo a Ancelota, e a Ancelota é uma uva que acaba, muitas vezes, trazendo potência para alguns vinhos tintos, certo? Acaba trazendo um pouco mais de intensidade. E a área das melhores DOCs é a România, que vai ser uma área importante para Trebbiano,
e uma área importante para a Sangiovese. Aqui a gente vai ter, para os vinhos brancos, a Albana e a Trebbiano, e para os vinhos tintos, a Sangiovese como protagonista. Então, são os melhores DOCs hoje da Emília-Romanha, vão estar aqui, junto com as DOCGs. Só para quem tinha perguntado, tá? Olhando aqui no mapinha, deixa eu limpar o mapinha aqui para ficar mais fácil, que eu risquei ele todinho, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Que é importante. Aonde estão as DOCGs? Então, vocês vão ter a DOCG de Romanha Albana toda aqui na parte sul, né? Na parte, na verdade, sudeste, né? Que também é esse afloramento maior de argilo-calcário, né? Então, que vai ter esse destaque importante. E bem ao sul de Bolonha, a gente vai ter essa área chamada Colli Bolognese, que é tanto uma DOCG com a uva Grechetto, quanto uma DOC para outras variedades. Aqui a gente está bem no sopé das cadeias dos Apeninos. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter muito aqui castas internacionais aparecendo muito bem. Castas internacionais trazendo vinhos até com uma qualidade bem interessante. Então, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se vocês olharem aqui, ó, Colli Bolognese vai permitir tintos, brancos e espumantes e óleos tintos, Merlot, Cabernet Sauvignon e Barbera. Vinhos brancos, Sauvignon Blanc, Grechetto, Pinot Bianco, Riesling, Chardonnay, ou seja, bem castas internacionais. E acaba tendo uma qualidade média maior. Quando vai fazer o vinho branco a Grechetto, eles podem classificar como DOCG. E aí exige no mínimo 95% de Grechetto para fazer esses vinhos, né? Então, para classificar como DOCG. Então, percebam que tem várias coisas bem legais aqui, bem bacanas na nossa Emília-Romanha. E, claro, eu coloquei aqui para vocês um resuminho mostrando as duas DOCGs. Então, por exemplo, Romanha Albana é uma DOCG, e aqui uma coisa interessante, tá, gente? Foi a primeira DOCG autorizada para vinho branco na Itália. Lembrando que é no começo dos anos 80 que vão surgir as DOCGs, no começo dos anos 60 surgiram as DOCs, as DOCs, começo dos anos 80 começam a surgir as DOCGs. E Romanha Albana vai ser uma das primeiras DOCGs autorizadas na Itália. Só que aqui tem uma questão, tá? Ela produz 3 estilos de vinho. Os vinhos brancos tranquilos, os passitos, que são vinhos brancos de apacimento, e os passitos chamados reserva. Uma peculiaridade: os passitos são considerados de melhor qualidade do que os brancos secos. Por quê? Porque a Albana é uma uva que ela é muito mal trabalhada. Ela é uma uva que faz vinhos com uma acidez alta, não muita qualidade, os produtores não exploram o que melhor ela tem. No passito, a uva desidrata, faz um vinho mais concentrado, mas aí doce, né? Mas com uma qualidade interessante. E aí a gente vai ter, inclusive o passito reserva, tem que a uva ser atacada pela botrytis. Então olha só que legal. Tem uma DOCG na Itália para vinho branco de uva branca com uva botrytizada. Pouca gente sabe disso, né? Só vocês que estudam, e aí vocês ficam sabendo disso. E claro, esses vinhos são difíceis de saírem de lá, mas os vinhos brancos secos são de uma qualidade média menor. Só que aí aquele projeto que eu falei para vocês que eles estão usando ânforas tem buscado uma qualidade média maior para os vinhos com a Albana, tá? Dentro dessa DOCG. E a outra DOCG, que se chama Colli Bolognese Pignoletto, é exatamente para usar a Grechetto para fazer vinhos um pouquinho mais concentrados. A Grechetto tem uma qualidade média maior, tá? Faz vinhos, sim, com notas um pouco mais salinas, faz vinhos com aquela nota que lembra um pouco frutas, naquela transição de cítrico maduro para aquela fruta de pomar, né? Que lembra um pouco de toquezinho de damasco, às vezes lembra um toquezinho de pêssego maduro. Então tem uma transição importante aqui com essas variedades, né? Pois bem, e também tem algumas DOCs importantes, dentre elas a DOC Reggiano, que eu falei para vocês que vai ter os melhores lambruscos da Itália,
A DOC de Colli Bolognese, que é essa que fica ao sul, que é a mesma área da DOCG, Colli Bolognese Pignoletto, só que a DOCG é só para Grequeto. Aqui, essa DOC vai permitir muitas uvas internacionais, e aí a gente já está ali na área de solo argilo-calcário, e a gente está na área bastante importante de influência dos Apeninos, então uma qualidade média maior, e a mais importante DOC da Emília-Romanha, que ela se chama Romanha. Só Romanha. Então aqui a gente tem um perfil de qualidade média um pouquinho maior, principalmente com a Sangiovese. Também aparece a Trebbiano e outras, né? Então tem 16 áreas crus aqui dentro dessa DOC, e é o vinho que eu vou provar com vocês agora. E para provar com vocês esse vinhote maravilha, salve, salve, né? A gente vai ali para a sala de degustação e eu vou provar com um pouquinho mais de calma. Vocês podem mandar as perguntas e eu vou respondendo para vocês aqui, tá? Mas para isso que faremos, eu vou para a sala de degustação, um segundinho e eu já volto. Bom, estou aqui na nossa sala de degustação, salve, salve, maravilhosa. E o que estamos fazendo aqui? Estamos dando uma olhada em alguns vinhotes, inclusive o vinho que eu vou estar degustando com vocês hoje, claro, da DOC Romanha, que é um vinho, ó, da Chiara Condello, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, Predápio, que é uma dos crus ali de Romanha. Olha que bonitinho o rótulo. E aqui a DOC, ó, dá pra gente ver, ó. Vou mostrar aqui um pouquinho melhor. Ops. Ó. Romanha, Sangiovese, Predápio 2019, ó. Chiara Condello. Então, Romanha é a DOC, e essa DOC aqui com bastante prestígio, fazendo vinhos bem interessantes. Então, o que a gente tem aqui? A gente consegue ver que é um vinho, ó, com uma intensidade um pouquinho menor. E aqui é bonitinho, ó. E, nossa, primeiro, é Sangiovese, né, gente? Tem que pegar aqui um paninho branco, intensidade média menos, aquela tonalidade rubi bastante brilhosa, sem reflexo, né? Ainda o rubi predominante, começando a aparecer uma leve bordinha ali, puxadinho para o granada, mas o que interessa para nós aqui é muito mais nariz e boca. Então, o que a gente tem aqui? No nariz, é correto, é um vinho limpo, né, de aromas. É um vinho com uma intensidade média a mais. E no nariz já lembra cereja. Já lembra um pouco daquela nota da... Nossa, é muito gostoso. Lembra que uma cereja, aquele toquezinho daquela cereja um pouquinho mais madura. Já lembra um toquezinho de erva. Lembra um pouquinho de toque de ervas finas. Lembra um toquezinho de... aquela que chama de especiarias doces, né? Um toquezinho daquele dill e um toquezinho de noz moscada. Tem um leve caramelizadinho, um leve empireumático, muito delicado, mas ele é muito mais fresco e amplo do que necessariamente potente e intenso, né, em aromas. Nossa, o perfil aromático é muito gostoso. Muito. E assim, sabe aquele vinho que dá vontade de provar? Sabe aquele vinho que dá vontade de provar? Então, é esse aqui. E dá vontade de provar. E assim, ó, muito. Em boca. Ele é seco. O tanino dele é tanino médio mais. Com uma textura média, muito gostoso. Boa marcação em boca. O corpo dele é médio. A acidez dele é média mais para muita. O álcool dele é muito equilibrado com o conjunto. Ele deve ter algo em torno de 13% de álcool. Vamos ver. Não, chegando a 14% já. Mas ele é muito equilibrado. Ele dá um volume um pouco maior em boca, 14%. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, que bonitinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Ó, aqui. Ó. Chiara Condello, Sangiovese, Romanha. E aqui, ó. 14% de álcool, ó. E ele não aparenta ter esses 14%, né? Só uns 13, 13,5%, mas muito bem integrado
Então, esse frescor ajuda a dar uma equilibrada muito boa no álcool, só que ele tem uma persistência média mais de sabor, com essa acidez alta, essa textura de boca. Então, ele é um vinho bastante interessante para harmonização. Então, aqui, se botar uma carne, se botar um toque até de molho, esse molho um pouco mais ácido, né? Aquele molho vermelho, dá até para testar. Eu lembro que alguém tinha falado aqui da bolonhesa, porque ele tem uma boa fruta. Então, botar o carboidrato aqui vai bem, botar um molho mais ácido vai bem, como o caso do molho de tomate da bolonhesa. Agora, a carne da bolonhesa, não coloque em qualquer carne. Se você pegar ali uma alcatra moída e fizer um molho com uma boa redução e fizer nesse molho, fizer esse molho com temperos e ervas e botar um pouquinho de dill, né, que é endro, botar um toquezinho de ervas com um perfil aromático desse vinho, olha, é daquelas harmonizações de se testar. E assim, ó, a chance de dar certo, olha, é grande. A chance de dar certo, ó, é extremamente interessante. Só que é isso, né? Uma DOC. Lembrando que as DOCs, né, gente, na Itália, não tem obrigação de botar o selo. Pode colocar. Consórcio pode ter o selo, mas não é obrigado. As DOCG são obrigadas a ter o selinho. Deixa eu pegar uma DOCG aqui para vocês, para mostrar. Aliás, duas, né? Vou pegar 2 vinhos. Ó. Deixa eu pegar 2 vinhos. 2 denominações diferentes. Vou pegar Aglianico d'Altaburno, né? Campania. E olha aqui, ó. Ele é uma DOC G e é obrigado a ter o selinho com essa bordinha douradinha. As DOCs não são obrigadas, elas podem ter o selo, é opcional. Então, por exemplo, aqui eu peguei um vinho lá do Vesúvio, também da Campania, o Lacrima Christi Bianco, clássico, né, bem conhecido. E aqui o selinho, ele tem selo de DOC, ó. O selinho é azulzinho. Mas os selos de DOC, eles não são obrigatórios. É opcional do produtor se ele vai ter ou não, do consórcio que define isso. Já DOCG é obrigatório. Então, tem que ter o selo, numeração única e tudo mais. Então, as denominações mais famosas mesmo, DOC, acabam acrescentando. Vamos lá. Perguntas de vocês. A Cássia falou, praticamente uma aula gastronômica. É uma aula, Emília-Romanha tem que falar de gastronomia, né? Não tem jeito, porque isso é bom. Isso é bem bom. O Rafael perguntou, pequenos produtores de altitude de Santa Catarina estão com brancos, grequeta, entre outras. Podem ser a qualidade como os da Emília? Então, são perfis um pouco diferentes, né, Rafael? Mas pode sim. Aliás, a gente tem visto muitas variedades italianas se desenvolvendo muito bem em Santa Catarina. Não só em Santa Catarina, na Serra Gaúcha também, mas em Santa Catarina em especial. E isso é bom, porque de Santa Catarina abre um pouco mão do Cabernet Sauvignon, extremamente herbáceo, abre mão, né, de castas tintas e corte bordalês, corte principalmente Merlot e Cabernet Sauvignon, que é o que eles mais plantam lá ainda, em prol de variedades que se desenvolvem melhor e que acabam tendo uma média de qualidade dos vinhos maior, né? Então, isso é importante. A Paula perguntou, indique uma importadora que iremos encontrar vinhos da Emília-Romanha. Boa, tá, Paula? Assim, ó, Chiara de Condelo, para mim, é a melhor produtora da Emília-Romanha atualmente, e a Cellar está trazendo, mas tem que acompanhar, porque seguidamente entra em falta, tá? Então, falta porque o volume é pequeno, então, quando eles trazem, vende, e não tem jeito. Né? E não tem jeito. A Solange perguntou, ainda bem que não descartou o vinho. Não, eu não vou descartar, né? Não vou descartar. Hoje eu não descarto. Hoje, né, estamos aqui com uma aula especialíssima, então, ainda vou tomar tudo. Vou tomar tudo de propósito. Né? Vou tomar tudo de propósito. Legal. Pessoal, bastante perguntas, né, referente à própria... a questão da Sangiovese, a questão de Lambrusco. Então, turma, Lambrusco acaba sendo o vinho famoso na Emília-Romanha, mas por volume, não por qualidade.
vinhos de qualidade, com certeza a gente está falando de Sangiovese, estamos falando de Trebbiano, estamos falando de Albana, com esse novo cenário, esses novos produtores que estão usando ânforas, principalmente ânforas da Geórgia, lá na Emília-Romanha, eles estão fazendo um trabalho bastante importante de revalorização das castas autóctones. Então, a maior qualidade das uvas estão nas castas autóctones para vinhos de maior prestígio. E esse é o caminho, principalmente com essas vinificações mais espontâneas, com questões mais relacionadas com uvas locais, com um direcionamento de um perfil que só eles podem fazer por usar uvas locais, com fermentação espontânea, principalmente o uso de ânforas e macerações, extraindo um pouco mais de características, fazendo vinhos um pouquinho mais volumosos, fazendo vinhos um pouquinho mais amplos. Vários vocês perguntando, né? O Bruno perguntando se vocês têm um vinho ícone da Emília-Romanha. Não dá pra dizer que tem um vinho ícone hoje, né? A gente não tem alguns bons produtores, que a área de Condelo é um deles, mas não dá para dizer que tem um ícone, aquela referência, como a gente tem lá um produtor de Chianti, um produtor de Brunello, ou nem mesmo essas regiões acabam tendo alguns ícones, mas assim, uma única referência lá é difícil. Mas o processo de transformação que a Emília-Romanha está passando, isso sim é importante. E nós temos a oportunidade de provar cada vez vinhos melhores e vinhos diferentes. Pena que chega pouco no Brasil. Mas estão crescendo o número de importadoras, fazendo um trabalho melhor, selecionando melhor produtos, trazendo mais qualidade e abrindo mão um pouco só de preço e trazendo uma oferta melhor para vinhos italianos de denominações diferentes no Brasil. Tem projetos novos de algumas importadoras que eu tenho acompanhado e tem feito aí um sucesso bem interessante, tá? Então, vale a pena a gente acompanhar esse processo todo aí que está acontecendo e a gente ter a oportunidade de provar vinhos melhores. É para isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente gosta de aprender sobre vinho. Adorei, turma, adorei nossa aula. Quero deixar um beijo muito especial, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.